Agradecemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Estamos muito contentes, muito felizes, muito satisfeitos de estar novamente aqui, nesse pequeno estúdio, um pequeno escritório que nós temos, onde temos aqui um momento para nós fazer uma transmissão, dando sequência o assunto dos 7 selos, que já longa data a gente vem fazendo este sistema de leitura como fosse uma escola, e sempre com alguma ampliação, algum comentário que o Espírito Santo nos dá no momento em que estamos ali lendo a palavra, estamos sob oração, sob unção, temos nos consagrado para isso, temos tirado um tempo de oração, para não chegar aqui, à torta direita, a grosso modo, e querer fazer as coisas do nosso jeito, mas sempre buscando a direção do grande Espírito Santo. Por isso que nós oramos, pedindo, nós buscamos a unção, a graça, a misericórdia, e nos santificamos, pedimos a limpeza do vaso, a limpeza dos canais e as avenidas, para fazermos uma coisa muito decente, muito ordeira, muito limpa, sem assim coisas humanas, carnais, e também não indo por credos, por dogma, nem por nossas próprias maneiras de entender. Não é por um estudo teológico de igreja ou de organização ou de algum seminário que nós estamos trazendo estes estudos, apenas vindo com a palavra, a Bíblia e a mensagem da hora, e trazendo e expondo isto diante das pessoas para que elas meditem o que é que está sendo falado e dito, e que Deus nos ajude, nos abençoe. Vamos falar com o autor agora, para novamente buscar a presença do Senhor. Amado Pai Celestial, estamos, Senhor, numa sexta-feira em que o mundo o tem como comemorativo, como fosse uma data ali quando o Senhor foi ao Calvário e deu a vida como Filho do Homem aqui, esteve na forma de carne e ali levou sobre si a pena, a sentença, Senhor, do pecado da humanidade inteira sobre si, e o salário do pecado é a morte, mas a vida é eterna e a graça é por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando estava ali, o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades, todas foram postas sobre ti. Levaste, ó Senhor, e devolveste a Satanás, quando levaste ao inferno, e assim despojou e todos os poderes de Satanás, quebrou a sua espinha dorsal, pisou na sua cabeça, e também livrou aqueles que estavam presos ao medo, à morte, e também sujeitos ao inferno, e depois ao lago de fogo, para hoje se contar como salvos e livres, e também novas criaturas em Cristo Jesus, destinado à vida eterna, ao novo céus e à nova terra. Senhor, abençoa-nos com a palavra, nos unja, e que teu povo que está no Espírito possa receber mais uma porção, mais um aprendizado, vindo diretamente do Senhor para todos nós nesta era. Aqueles que são chamados noiva, eleitos e predestinados para ver e entender estas coisas. Pai, eu te adoro, eu te louvo e eu te agradeço pelo dia do Calvário, pelo dia da vitória que o Senhor nos deu. Como o profeta diz, Pai, foi o dia V, e V, na linguagem romana ou no número romano, é 5, e 5 para nós é Jesus, e Jesus para nós é a graça de Deus manifestada a todos os homens sobre a terra. Muito obrigado, Pai. Pedimos a direção no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Jesus. Deus abençoe. Esperamos que o áudio esteja bem. Também vamos ler aqui 2 escrituras e logo vamos ao selo.
perguntas e respostas sobre os selos. Então, na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 3, vamos ler até o versículo 6. Gênesis 3, do versículo 1 ao 6. Diz assim as Sagradas Escrituras, ou a Sagrada Escritura: Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, essa é uma escritura. Quero ler agora no capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Gênesis. Vamos ler o capítulo 4, do 1 até o 7. O nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, depois do versículo 8, você vê quando Caim mata o seu irmão Abel. Vamos ler agora a parte perguntas e respostas, aonde é feita uma pergunta ao mensageiro concernente esses assuntos. Não vai dizer muito, ele não vai explicar, porque
Isso levaria várias horas para explicar esse tão grande assunto. É muito profundo. E havia muita coisa ali na Escritura que nós poderíamos dar ali algumas pequenas... uns pequenos pareceres, né, da onde a gente já alcançou, de revelação, de entendimento, mas eu não vou entrar, porque não é esse o nosso objetivo. Nós vamos dizer aqui, ler a pergunta e vamos ler a resposta do que foi feita a pergunta, porque o assunto aqui é nós lermos perguntas e respostas sobre o selo. Essa pergunta que foi feita é a pergunta número 9. Então a pergunta é: irmão Brana, como o irmão tem labutado ou lá sobre a semente da serpente? Não tinha notado esta. Esta me passou despercebida. A semente da serpente esta semana. Será oportuno fazer esta pergunta? Meus amigos têm me pedido para explicar Gênesis 4:1 e eu não consigo. O irmão me ajuda? Então, essa pessoa, ela estava sendo indagada, perguntada por pessoas de igrejas, acredito, pessoas de religião, porque acredito que ele quis explicar a mensagem, o assunto, né, sobre essa semente da serpente. Mas aí as pessoas, elas têm escritura, elas têm base escriturística, e muitas vezes no explicar, se a pessoa não tiver uma certa altura, ela fica bastante fechada, amarrada, fica sem saída. E aqui é uma escritura realmente interessante, porque quando se fala da semente da serpente, mas aí esta pessoa foi indagada, mas e Gênesis 4:1, né? Mas o que é Gênesis 4:1? Bem, é aquilo que Eva disse, né? Quando ela concebeu, ela conheceu Adão, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, né? E disse: alcancei do Senhor um varão. Então a escritura aqui, ela realmente está bem, é um assunto muito amplo, restrito em um pequeno versículo aqui, né? Aqui, se fosse estudar isso aqui, dá uma escola inteira sobre isso aqui, né? Porque ela está incisa aqui na escritura, mas ela é bastante profunda, porque aqui fala que Eva teve um conhecimento com Adão, né? E aí aparece 2 filhos, né? Aparece 2 filhos. E aí sempre tem aquela escritura que fala: e conheceu Adão, e sua mulher concebeu, e teve a Caim, e disse. Então essa letra E, né? Quando vai se examinar a escritura, a letra E, ela é uma conjunção de tempo, diz o irmão Brana. Essas coisas não estão acontecendo no mesmo tempo. Ela está acontecendo num espaço de tempo. Por isso a letra E. E conheceu, e ela concebeu, e teve Caim, e depois disse: alcancei do Senhor um varão. Então, lembrando que Gênesis 3, versículo 6, ali, né, a serpente dá, e ela come com a serpente, depois ela dá ao marido, e o marido come com ela, né? Mas ali não está acontecendo no mesmo tempo, porque se você vai pegar o versículo 6, também tem a conotação do E ali, e. Então não está acontecendo no mesmo tempo, que quando ela comeu do fruto ali com a serpente, né? Adão não estava presente. Mas no versículo 6 parece que Adão está junto, né?
porque em seguida ela dá para ele come, né? Mas ali passou horas para aquilo acontecer. Primeiro ela estava só, passou um período lá, só. Depois ela encontra Adão, já num período talvez à tarde, e aquilo aconteceu de manhã, junto com a serpente, e à tarde ela encontra o marido, e à tarde ela dá para o marido e ele come, né? Agora a palavra come também, ela tem um sentido tanto no comer físico, né? A boca natural, mas há um comer também que tem um sentido também, um outro significado. Por exemplo, quando Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra de Deus que sai da boca de Deus. Então esse comer já é a fé, é comer crendo, né? Não é o comer pão natural. O pão natural se come com a boca natural. E esse comer que Eva está comendo aqui não é com a boca, não é com a boca humana dela. Não é como se estivesse alimentando ali uma fruta, porque não se tratava de uma fruta, mas de um fruto, né? Então ela não está comendo com a boca ali como fosse digerindo uma fruta ali, mastigando, como por exemplo interpreta aí os religiosos fosse uma maçã, né? Uma maçã. Mas não é isso, porque ali não fala nada de maçã, não fala nada de fruta, fala de fruto. E não é a boca física, porque, né? Isso não ia causar pecado comer, porque Deus diz, de toda árvore pode comer. Se você encontrar qualquer fruta aí, jabuticaba, o que tiver, o que eu deixei na terra plantado, e cada árvore que dá fruta ali, vocês podem passar e comer. Pode pegar a mão, tomar a mão e comer. E nem precisa lavar porque está tudo puro. Nem precisa purificar com veneno. A natureza está pura. Pode passar. Aonde vocês passar, está com fome, pega lá e come. Quer comer abacate? Quer comer maçã? Quer comer melancia? Quer comer jabuticaba? Quer comer uma pera? Um pêssego? Pode passar e pegar. Mas desta árvore que eu deixei no meio, né? Ela tem um fruto que não pode ser tocado, não pode ser comido. Porque no dia que você comer, você vai morrer, né? Então havia uma proibição de uma árvore que estava no meio e que o fruto dela era proibido. Mas as outras árvores, como maçã, pera, o que tivesse, abacaxi, melancia, abóbora, o que quisesse comer, né? Qualquer legume, passou, encontrou, quer comer milho, quer comer, pode comer. De toda a árvore do jardim, devemos comer e podemos comer, e Deus não proibiu. Mas desta árvore que está no meio, e quem é esta árvore? Né? Esta árvore é a mulher. Essa árvore que está no meio, que não pode ser tocada, é a mulher, né? Cujo fruto está no meio. Por isso que fala que está no meio do jardim, né? E ali, no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 20, dá uma visão melhor do que é esse tal de comer aí. Como que ela comeu, de que maneira que ela comeu, o que ela comeu, né? O que é esse comer aí que não podia ser comido, não podia ser usado esse comer? Esse é um comer que não podia ser usado, né? Os outros você podia comer, podia mastigar, digerir, seria uma bênção. Deus estava aprovando qualquer comida lá que ele plantou, que ele deixou como fruta, né? Pode devorar, pode comer, porque é saúde para vocês, é vida, né? Mas esse aí, você comeu, você morre, né? E a Bíblia fala que todos que vêm pela mulher morrem. E todos que vêm pelo varão vive. Esse varão é Cristo. Então é pela mulher que vem o nascimento natural. E todo varão que nasceu da mulher morreu. Por isso que ele diz, o dia que você comer, vocês vão morrer. Então já nasce no estado de morte, na condição de morte, porque é uma via do pecado, uma via permissiva,
mas não pode permanecer quem nasce da mulher. Todos que vieram da mulher morrem. Então aqui no livro de Provérbios diz assim: tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, vírgula, e, aí então e tá no, aí, e ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Então ela come, né? Não com a boca natural dela, ela come com uma outra maneira. Ela tem uma outra parte no corpo dela. Eu estou falando num grupo misto, não quero entrar aqui em parte muito explícita, mas tem uma parte dela, né, da mulher, também aqui diz a mulher adúltera, né? Significa que ela está cometendo um ato fora do casamento, né? Porque a solteira não adultera, a solteira fornica, mas a mulher casada adultera, né? Então ela come, né? Quer dizer, ela pratica um ato extraconjugal, vai, toma um banho, se limpa e diz: ó, eu não cometi maldade, eu não cometi pecado, eu tô limpa, eu me lavei. Mas não se lavou. Ela não se lavou porque ela cometeu adultério, né? E a via pelo qual comete adultério não é com a boca, com os dentes aqui, a boca que está aqui na parte da cabeça, mas é uma outra parte que ela tem que não poderia ter sido tocado, não poderia ter sido feito. E ali produziu 2 filhos, né? Um ela teve com a serpente e outro. Por isso que ele teve Caim e concebeu Adão, e ela teve Caim e teve seu irmão Abel. Isso está tudo relacionado com o versículo 6 de Gênesis 3, aonde realmente aconteceu o primeiro ato, que foi um ato, né, um ato que Deus reprovou. E era proibido aquilo, não podia ter feito. Era para permanecer virgem, puro, imaculados. Por isso que os olhos deles foram abertos, o véu foi tirado da pureza. Deixaram de ser puro, e aí Deus teve que expulsá-los do jardim e não permitir nem que eles tocassem agora na árvore da vida, porque senão eles iam viver pecando, né, e vivendo eternamente. Então, para não pecar eternamente, Deus proibiu e colocou guardiões, né, querubins para guardar a entrada à árvore da vida, até que um dia a própria árvore da vida viesse aqui e se fizesse carne e se derramasse em sacrifício sangrento. Por isso que o homem e a mulher é o resultado do sangue do seu pai e da sua mãe. Então tinha que ter um sangue puro para trazer redenção para os que foram ou vieram pela via impura, que era a via do sexo. Então todos que vieram pela mulher, pela via do sexo, vieram pela via do pecado e precisava de redenção, precisava de redentor, precisava que um sangue fosse dado em substituição do pecador que havia pecado. Por isso que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, recaindo sobre ele o quê? Como diz lá em Isaías 53, a iniquidade de todos nós. E lá diz a Escritura que aquilo que estava contrário na sua ordenança contra nós foi cravado na cruz. Aonde? No corpo do Senhor Jesus Cristo. Nele foi colocado toda a penalidade do pecado da humanidade inteira, para que assim houvesse salvação, houvesse perdão, houvesse uma via pelo qual Deus podia redimir o homem, justificando, santificando e batizando com o Espírito Santo. Então vemos aí que o comer, né, é diferente do que as pessoas imaginam. Não é o comer com a parte física ali, com a boca que se encontra na parte aqui da cabeça. É um outro lado, uma outra parte que está no homem e na mulher, que não devia ser utilizado.
Aí você pergunta, mas como que os filhos viriam? O profeta responde, todos iam vir como Adão e Eva vieram, pela palavra falada. Adão ia falar a palavra e os filhos de Deus iam estar aqui manifestos. E já viriam no estado perfeito, porque viriam pela palavra, não precisaria de perdão e nem de salvação, porque a via que eles viriam é pela via perfeita, a palavra falada. Mas como entrou o pecado, Deus permitiu então uma via permissiva, até que viesse o Redentor e abrisse um caminho para a redenção e salvação daqueles que desejavam ser salvos. Por isso estamos comemorando hoje a data do sacrifício do nosso querido Mestre, a sexta-feira da sua paixão. Ele realmente deu o seu corpo para sacrifício em louvor a Deus. Por isso que aquele cordeiro que Abel matou já estava indicando de um período em que um verdadeiro cordeiro de Deus viria para tirar o pecado do mundo. Então a pergunta foi feita, vamos ler a resposta aqui. Esta está fora do assunto, mas, de qualquer maneira, irei tentar da melhor forma pela ajuda de Deus. Vejamos agora, deixe-me rever só um pouquinho. Acho que foi aí que ela disse, alcancei do Senhor um filho. Eu creio que acho que Eva disse isso. Vou verificar para ter certeza, diz o irmão Branco. Porque eu disse outra noite, ao invés de 700 ou ao invés de 7.000, de modo que isso me deixa tão nervoso. Veja, é preciso estar vigiando, e o inimigo por todos os lados, e você está consciente disto, veja, sim, é esse. Então na Escritura diz assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei do varão do Senhor. Então, alcancei do Senhor um varão, Alcancei do Senhor um varão. Então, não é que alcancei do Senhor um varão, Mas não alcancei um varão do Senhor, é diferente. É diferente de Jesus. Jesus foi um varão que veio da parte do próprio Deus, Por exemplo, Jesus veio por graça e por obra direta do Espírito Santo, como disse o anjo para José. O que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, ali foi o quê? Um varão, Foi o Senhor produzindo um varão. Foi o Senhor produzindo um varão. Mas aqui não foi o Senhor produzindo, ela alcançou um varão. Alcancei do Senhor um varão, quer dizer, é diferente a forma de entender. Agora, somente vou responder uma pergunta, meu irmão ou irmã. Agora lembre-se, não repreendendo você, não. Estou tentando ajudá-lo, veja. Eu amo você e amo a pessoa que pode ter sido crítica a respeito, mas não acho que essa pessoa seja crítica, Ele disse, ajuda-me. Então a pessoa está querendo ajuda, Veja, por quê? As pessoas creem nisso, mas simplesmente não estão suficientemente informadas pelo Espírito Santo para saber o que dizer à pessoa que lhe perguntou isto. Então as pessoas se aventuram, às vezes, ainda muito novo, lê a mensagem, e aí quer dar resposta, E aí encontra gente bastante conhecedora, pessoas que são bastante teólogas, e aí amarra a pessoa, fecha. Agora, ela está dizendo aqui, qual é a pergunta, sem dúvida, que está dizendo, Eva disse que alcançou este varão do Senhor. Então Eva está dizendo,
Como você acha que a vida poderia chegar a vir a não ser que viesse do Senhor, seja ela certa ou errada? Então toda vida é sagrada, toda vida que vem, claro que procede do Senhor, né? Porque Ele deu as condições e Ele é o que envia o Espírito às pessoas para que elas tenham vida, né? Porque um corpo sem o Espírito está morto. E toda vida, ela é sagrada e vem de Deus, né? Então este varão, esse filho, quem ajudou Eva a alcançá-lo foi Deus. Porque uma vez que a semente estava já no ventre, Deus só podia proteger e guardar e ajudar que esta criança nascesse. Deu fortaleza, protegeu a mulher, protegeu o ventre, tudo que precisava para que ela alcançasse o nascimento desse rapaz, Deus a ajudou, Deus a protegeu, e foi Deus que deu o espírito e a alma quando a criança nasceu, né? Aí o profeta diz, né? Quer a pessoa venha a ser uma pessoa errada ou uma pessoa certa, toda a vida é Deus que dá. Quem enviou Judas Iscariote ao mundo? Diga-me isto. A Bíblia diz que ele nasceu um filho da perdição. Apenas pergunta-lhes essa, e será como um bicho no limão. Então as pessoas, não, mas não pode ter filho do diabo, né? Mas aqui a Bíblia fala que Judas, quem deu vida para ele, quem enviou Judas aqui na terra, a Bíblia fala que foi Deus. E ele nasceu como filho da perdição. E quando Jesus estava aqui, ainda Judas foi dado a Jesus para ser parte do ministério do Senhor Jesus. Fazia parte dos 12 discípulos. E quem deu Judas para Jesus foi Deus. Porque nada acontece sem que Deus tenha determinado. Como ele disse para Faraó lá no dia de Moisés, né? Para isso te gerei, para isso te criei, para que meu nome seja glorificado em ti. Então Deus é honrado e glorificado em ambas as sementes, tanto na boa como na má. Para uns ele é salvador, e para outros ele será juiz de todos. Ele será o que vai trazer juízo, né, para todos, exceto aqueles que têm o nome no livro e que entrarem em Cristo, esse não entrará em juízo e nem em condenação. Então, está vendo? Agora veja, eles não podem. Note então, se você quer levar-lhes um pouco mais de técnica, veja, Eva falou aqui, e se você quer tomar isto na linguagem que está aqui, e que está escrita do modo estar oculta do olho do sábio e do instruído, Eva aqui, a maneira que se ensina, é que foi por Deus que ela gerou este filho. E ele, Deus, é um espírito. E ele não pode fazer isto. Está vendo? Então não foi Deus ali diretamente, né? Ali como foi com Maria, diferente. Quando Deus veio sobre Maria foi diferente. Aí sim, ela concebeu do Espírito Santo mesmo. Deus criou tanto genes como o óvulo dentro de Maria. Por isso que o que nela está gerado é do... Por isso que ele nasceu o Filho de Deus, a palavra que foi feita carne. Diferente de Caim. Caim não foi a palavra feita carne. Caim foi filho do maligno. Ele foi um fruto, né, da infidelidade de Eva. E a Bíblia fala que Caim, segundo o capítulo 1 João 3, versículo 12, que Caim era do maligno. Por isso matou seu irmão. E por que causa ele matou? Porque suas obras eram más e do seu irmão era justa, né? Então a Bíblia está dizendo que Caim veio do maligno, né? Através da serpente. Mas Abel veio de Adão, porque Adão era filho de Deus. Então não podia do justo proceder esse tipo de semente. Tinha que ver uma semente de justo. E foi chamado os filhos de Deus. E o outro era chamado o filho do maligno, que foi chamado na Bíblia filho dos homens.
É uma outra linhagem. É uma outra linhagem. Caim nem entra na linhagem de Adão. Na genealogia lá de Adão, Caim nem aparece. O que parece é Abel, daí o Abel ele é morto, é o primeiro homicídio, né? E Caim foi o primeiro homicida, e aí depois nasce Sete. E daí parte de Adão, Sete e Enos, e vai até Enoque. E Enoque diz a Bíblia que é o sétimo depois de Adão. Então, se Caim fosse filho de Adão, né? Como as pessoas pensam, ele então Enoque seria o oitavo. E a genealogia partiria de Adão a Caim e para frente. Não, Deus não colocou a sequência da genealogia de Adão em Caim. Ele colocou em Sete, que significa a ressurreição da semente. Sete significa a ressurreição da semente. Por isso que quando Eva teve um novo conhecimento com Adão, ela pediu uma nova semente de Adão. Não um novo filho, porque filho ela já tinha, mas uma outra semente de Adão, porquanto Caim tinha matado Abel, que era a semente de Adão. Então tinha que ressuscitar a semente de Adão, para que não só nascesse semente do maligno, mas semente dos filhos de Deus. Aí vocês vão compreender agora essa separação das duas classes, né? Então, ela diz assim: se do Senhor alcancei um varão, veja, não se pode fazer isso parecer qualquer, mas tem que ter sua correta interpretação. Veja, não Senhor, se é assim, então o Espírito. Sempre seguimos a natureza dos nossos pais, você sabe. Olha para o bebê, a natureza. Bem, então Adão era filho de Deus. Eva era filha de Deus, correto? A primeira coisa da criação de Deus que não podia ter uma mancha de mal, em parte algum. O mal nem mesmo era conhecido. Então por que Caim foi mentiroso, assassino e tudo mais? De onde veio isso? Somente faça essa pergunta a si mesmo. Essa foi a semente da serpente. Está vendo? A Bíblia não diz assim? Observe a sua semente desde o início. E nisso ele se tornou. A quem o mundo pertence? Ao diabo. Quem controla agora? Quem o controla? O diabo. Exatamente isso. O diabo controla o mundo. Ele disse a Jesus: vê quão formoso ele é e toda a glória? Eu o darei a ti se me adorares. Veja, ele é o controlador dele e agora ele o possui. Agora observe, seus filhos são sábios, os filhos do diabo, ou tome os filhos de Caim, se você quiser. Analise a genealogia e descobrirá que foram homens sábios e todos eles. Então aqui, para uma identificação da semente, como procede, você vai ver que Abel, o Sete ali, Enos, o primeiro homem a colocar um altar para Deus foi Enos. E aí, Sete, a ressurreição, eles procedem para uma parte de mais assim, ali criador de ovelhas, de gado, pastores. Já a semente de Caim, que veio da serpente, inspirado pelo seu pai o diabo, ele parte para a civilização, né? Quando Caim conhece sua mulher lá na terra de Nod, ele vai ter um filho, e ele coloca o nome de seu filho Enoque. E em homenagem ao seu filho, ele vai construir uma cidade, e vai colocar o nome dessa cidade no nome de seu filho. Então essa cidade foi chamada Enoque, né, que foi o primeiro filho de Caim. Então foi a primeira cidade que foi construída, foi pela linhagem de Caim, não da linhagem de Sete, de Caim. Não veio de Adão, veio da serpente, veio do diabo. Essa ciência toda da árvore do bem e do mal, ela veio por Satanás. Ele era aquela árvore do bem e do mal, né? Que dava entendimento, dava conhecimento do bem e do mal. E ele é o que traz a ciência, que tanto faz o bem como faz o mal.
A mesma luz elétrica que nos dá a condição de estar aqui pregando, pode matar 300, 400 pessoas no choque. O mesmo carro que nos leva a transportar alguém para o hospital, levar mais rápido alguém para uma certa emergência, é o mesmo carro que atropela, mata. Então é a ciência do bem e também do mal. É por essa árvore que os filhos de Caim, eles caminharam e exploraram e se transformaram os grandes da terra, os gigantes, os que fizeram as civilizações, no qual Satanás tem eles sob os seus controles e ele domina o mundo por meio deles, né? Então, mas então, quando ele matou Abel, Deus lhe deu 7, que foi um tipo do justo para redimir, estando morto, e ressuscita. E dali, agora observe, não a partir da primeira semente da natural, elas morreram. Vocês estão com a mente aberta, estão vendo? A primeira semente da semente natural, razoavelmente boa, tipificou a igreja moderna Abel, para preservar aquela linhagem, aquele que morreu de modo que outro pudesse se levantar, veja, assim ter-se o renascimento novamente. Vocês entendem? Amém, muito bem, é só para que vocês entendam, veja, aí está o tipo perfeito, de modo que até mesmo o homem natural nascido de Adão, seu pai, mostra essa tendência natural. Não funciona, o homem natural não percebe as coisas de Deus. Assim houve um homem que veio naturalmente e morreu. Para restaurar isto, está representado na morte de Abel e a substituição por 7. Então Jesus veio para representar a parte de Abel, né, a parte que vem da semente real, e a parte da morte. Mas logo que vem 7, aí Jesus está representado em 7 na ressurreição. E daí, quando vem Enos, representa Jesus durante as eras na adoração, porque a igreja vai adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aí segue a linhagem dos justos, que veio por meio de Cristo, a semente real. Essa era a semente prometida à mulher que ele prometeu lá no jardim, que a mulher lhe daria uma semente. E essa semente não seria a semente natural apenas ali de Adão. Elas serviram o seu papel, representou bem, tipificou, foram salvos, né? Mas estavam representando e tipificando aquele que viria, o real e verdadeira semente, que Deus, ele mesmo daria à mulher, porque a mulher em si não tem semente, ela tem o óvulo, e Deus veio dar a semente, né? Ela tem o ventre, ela tem apenas o ventre, né? Então a Eva emprestou o ventre, mas ela não pode produzir nem o óvulo e nem o gens, porque senão o homem ou a mulher teria parte na redenção. E nesse caso, nenhum ser humano tem parte. Isso é somente Deus e através daquele que ele deu. Por isso que ele só tem um mediador que ele tem dado aos homens, pelo qual podemos chegar a Deus. E este é Jesus Cristo feito carne, o Jesus Cristo homem. É o único mediador, é o único que Deus aceita, porque não tem parte. Por isso que ele não tinha nem sangue judeu, nem sangue gentil. Jesus foi o próprio sangue de Deus, sangue criativo. Não que Deus em si tem sangue, porque ele é espírito, e ele, como Deus espírito, não morre. Mas se ele humanizou e tornou-se homem, então ele pôde entrar no papel de morte. Ele vestiu uma máscara de morte. Era uma das partes do seu drama. Deus morrer para então poder redimir. Já estamos encerrando, meus amados. Então Abel, observe que tipo de pessoa foi esta. Agora esse espírito produziu a partir dele humildes fazendeiros, pastor de ovelhas. Observe o que vem dessa sabedoria do mundo aqui: homens inteligentes, construtores e com metais e todos os tipos de astutas,
de astuta inteligência e coisas tais. Veja onde foram parar, e eles estiveram lá, e Deus destruiu cada um deles, e salvou os humildes. Jesus disse em Mateus 5, os mansos herdarão a terra. Deste modo, não se preocupe, eles não têm onde se firmar, tá vendo? Eles não creem que esse seja filho de Caim, mas nós temos uma fita sobre isso, se você quiser ouvir, e é explicado detalhadamente, está vendo? Não, senhor. E vi que tem uma parte no jornal lá que a ciência agora vai provar que não foi maçã que Eva comeu, ela comeu um damasco, está vendo? Eu tenho um jornal lá em casa agora, veja, foi um damasco. Quão longe as pessoas podem? Isso é mente carnal. Então, na verdade, Moisés não atravessou a água, ele atravessou o mar de junco, fez Israel atravessar uma extremidade superior do mar, no Mar Morto. Havia um monte de junco lá e o mar inteiro de junco, e justamente as pessoas onde as águas tinham uma certa época baixado, e Moisés tomou um atalho e deu volta por aquele lado, e as igrejas ortodoxas aceitaram isso. Vocês viram isso? As igrejas ortodoxas aceitaram que foi assim. Oh, que coisa! Você não consegue ver essa semente da serpente? Esse anticristo? É a coisa inteira bem aí. Está bem aí na frente. Certamente, sim, Senhor. Então, os críticos, né? Criticando a própria Bíblia e dizendo que não foi maçã, foi damasco, né? Para dar uma outra versão para aquilo que Eva fez, né? O que Eva fez foi um ato imoral, um ato que ela rompeu uma certa ordem que não poderia fazê-lo. E dali veio, né, a concepção. E ali veio a dor e multiplicou a dor. Não foi somente ter a dor de parto, como as pessoas imaginam, a Eva teve só dor de parto. Não, a dor de parto foi o princípio da dor de uma mãe. Porque dali, quando nasce uma criança até morrer, o que é que a mãe mais faz? Sofrer. Sofrer dor na alma, no coração, pela preocupação dos seus filhos. E quando um filho morre, o que mais sofre é a mãe. Os filhos se acidentam, o que mais sofre é a mãe. Quando o filho toma caminho errado, quem sofre a dor é a mãe. Então Deus diz, eu multiplicarei a sua dor. Não será somente a dor de conceber um filho. Aquilo ali até seria uma dor assim, rápida, porque aquela dor, mas passada a dor, logo se alegra por ter tido um varão, como diz a Bíblia, né? Dada ali a dor no momento de ter um filho, mas passada a dor, já se alegra porque pôde trazer, dada a luz, um varão. Mas nesse caso, desde que a mãe concebe, está gerando até a morte daquela criança ou até ela morrer, ela vai sofrer. Vai sofrer, e não tem o que para de sofrer. E as coisas que mais judiam de uma mãe é quando tem a guerra, quando tem praga, quando tem doenças, quando tem a mortandade assolando e vendo seus filhos morrendo, seus filhos doentes, meu Deus, vá preocupação e sofrimento que uma mãe tem, porque elas estão ligadas àquele filho pelo cordão umbilical. Ali dentro teve uma ligação, né? E não há como evitar isso aí. Só pode quebrar essa ligação quando morre e na ressurreição vem a pessoa num corpo novo e aí desliga. Já não tem mais aquele assunto de filiação. Nem se casará e nem se dará casamento e não serão mais filhos e nem pai nem mãe. Mas o que seremos? Irmãos apenas. Irmãos. Não haverá mais esse assunto de paternidade nem de mãe. Isso termina na ressurreição. Mas, enquanto estiver vivendo aqui, e tiver 2, 3, 4, 5 filhos, a mãe só sofre. É dor em cima de dor. E aí vem a dor de trabalhar,
a dor de ter que pagar, comprar, vestir, dar de mamar, ficar as madrugadas ali para dar cuidado quando está com dor disso, dor daquilo, correr no hospital, ficar lá às noites cuidando. Isso é a dor que não para, não tem fim. Por isso que o Senhor assim, eu vou multiplicar a tua dor. Você não imagina as dores que vocês vão ter. Mas ela nunca pensou nisso, né? Ela nunca imaginou que isso, ou que ponto que chegaria. Mas a mulher e o homem, né, na loucura lá, de um pequeno prazer momentâneo, caíram no pecado e trouxe toda a situação. Não há uma ambulância, não há um hospital, não há um enterro que aconteça que detrás disso não foi a problema que veio através da mulher. Por isso que todos que vêm pela mulher, a Bíblia diz que morre. Ninguém permanece. Mas o que vem pelo varão agora vive. E esse varão é Jesus Cristo, a palavra. Todos que vêm por Cristo, a palavra, têm vida e vida eterna e vida com abundância. Então, meus queridos, a linhagem de Caim é a linhagem da civilização, da cultura, é a linhagem da serpente, astúcia de Satanás. Mas a noiva, os eleitos, vêm pela linhagem de Cristo, e ele é um cordeiro manso e humilde, um cordeiro pacífico, é um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos ao Senhor. Amado Pai Celestial, temos lido essas respostas um pouco entrecortadas, mas mostrando, Senhor, essas linhagens, essas sementes que foram separadas, vieram no mesmo ventre, mas toda árvore que o Pai não plantou será cortado e lançado no fogo. E a terra em que essa semente foi plantada, Senhor, foi o ventre de Eva, e ela foi chamada a mãe de todos os viventes, tanto da semente má como da semente boa. Ela foi a mãe, ela foi o ventre em que nasceu e começou todo esse combate, essa guerra que tem se travado durante todos esses milênios, esses séculos, porque uma mulher foi o ventre, foi o terreno aonde duas sementes vieram, uma pelo maligno e outra por Deus, que através de Adão. Mas logo veio a semente da mulher, a semente real, para quebrar a coisa toda e trazer uma mudança na história, começando, Senhor, a pregação do Evangelho, e pela cruz de Cristo, muitos têm sido redimidos, salvos, e estão entrando num reino que não pode ser abalado. E neste reino está começando agora aqui no coração do homem, e um dia será materializado. E tu disseste, eis que faço novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. E nesse novo céu e nova terra, o Senhor vai colocar o homem e a mulher. Tudo será mudado, a terra inteira será purificada, e os redimidos serão colocados aqui para viver eternamente com o Senhor. Não haverá mais pecado, nem morte, nem injustiça, por ter tudo aquilo que o Pai não plantou, será colocado no lago de fogo, e hão de extinguir-se. Não existirão mais nem Satanás e nem seus anjos, e nem os que foram parte dele e de sua semente. Por isso que há filho de Deus e filhos do maligno. Muito obrigado pela revelação que nós temos recebido. Ajuda teu povo, Senhor, a descobrir de que semente que eles são, quem é que eles, em que eles estão crendo, em parte do que eles fazem hoje, se são parte da palavra ou são parte do mundo através de um credo, de um dogma ou de uma religião. Aqueles que vêm pela palavra são filhos de Deus, mas os que vêm pela organização são filhos do maligno. São religiosos na verdade, mas são assassinos incrédulos e são anticristo. Mas a noiva, ela é de fé, ela é noiva palavra porque ela é filha de Deus, e nela está a vida de Jesus Cristo, que o faz nela o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito obrigado, Senhor, pelo que ouvimos, em o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é para a tua glória. Amém, Jesus. Deus abençoe aos que estiveram conosco.
o irmão Eliezer Vasques, a irmã Juraci Lima e a irmã Laurentina Charaba. Se tiver mais alguém depois, também desejamos Deus abençoe, como numa maneira prática, né? Um feliz Páscoa, uma boa... vamos memorizar também a ressurreição do Mestre. No domingo será considerado a Páscoa e também é chamado o dia da ressurreição, porque primeiro dia da semana é considerado por nós, a noiva, o dia da ressurreição, dia de adoração, dia de nós pensarmos no Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, tenha uma boa noite, um bom descanso, até uma próxima oportunidade. Que Jesus os recompense por essa graça, por esse apoio de você estar conosco aí nos ajudando. Shalom, Deus abençoe, fique com Jesus.